segredo no cultivo da flor de cera variegata e como fazer mudas dessa planta maravilhosa? Meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo de plantas. E se você quiser comprar alguma plantinha da nossa loja online, alguma plantinha aqui da flor de camomila, o link da nossa loja de plantas online está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas antes de eu contar um pouquinho mais sobre a flor de cera, gente, já aproveita e deixa seu like, clica aqui no joinha, se inscreva no canal da Flor de Camomila e compartilhe esse vídeo com os amigos e com as amigas no grupo do Facebook e ative o sininho. Assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do nosso canal da Flor de Camomila. Essa flor de cera, gente, é maravilhosa. Eu fiz algumas mudas ali e outro dia vocês me pediram para mostrar, Ângela, mostra pra gente como que faz mudas dessa planta maravilhosa, né? Então, hoje aqui eu vou estar separando aqui as mudas. Flor de cera, gente, é uma planta maravilhosa, uma planta de vó muito bonita, né? E aqui ela se enrolou. Uma flor de cera, uma planta de vó muito bonita, maravilhosa, né? Como não lembrar da casa da avó da gente, né? A minha avó tinha aquela bem simplesinha, mas essa daqui, quando eu conheci, gente, eu me apaixonei por ela de tão bonita, por causa dessas cores, dessa folha branquiçada. Olha que coisa mais linda, gente. E às vezes, quando ela é bem novinha, assim, ela fica meio rosadinha aqui, ó. Tá até combinando aqui com a minha blusa, gente. Ai, ai, ai. Gente, essa planta, eu vou mostrar para vocês como que você vai, então, dividir. Então, primeiramente, eu vou desenrolar aqui, porque ela acabou se enrolando toda aqui nesse suportezinho de plantas pendentes, olha só. E vou tirar aqui esse suportezinho, então, pra gente estar fazendo o replante e mostrando para vocês como que eu vou dividir as mudas. Olha só. A flor de cera, gente, essa variedade aqui, essa variegata aqui, ela gosta de bastante luminosidade. Então, você vai deixar, aonde você vai deixar essa planta? Você vai deixar ela no local onde que pega solzinho da manhã, através de uma janela. Se você mora num lugar mais quente, sempre cuidado, né? Para não expor a planta demais no sol. Todas as plantas que têm essa folha assim mais clarinha, olha só, mais esbranquiçada, elas gostam de mais claridade, um pouquinho de solzinho da manhã, através de uma janela, mas nunca sol direto. Vou contar para vocês o que aconteceu aqui em casa, gente. Eu tava com uma flor dessas aqui dentro de casa, e aí um dia eu coloquei ela para pegar um solzinho da manhã e depois eu saí, gente. Quando eu voltei no final do dia, ela tava toda ela queimada do sol, tadinha, tá lá se recuperando. Então, quando eu falo para vocês que sempre precisa observar a planta quando vocês colocam ela no sol um pouco da manhã. Então, sempre observem isso quando colocarem uma planta no solzinho da manhã, para a planta não acabar não queimando. Certo, pessoal? Gosto de substrato úmido, porém não encharcado, né? Então, quando você for regar a planta, use sempre a técnica do dedômetro, né? Coloca o dedinho na terra, se o dedo sai sujo com terra, é porque não precisa regar. Se o dedo sai seco, é porque tá na hora de regar a sua planta. Quando você usa o substrato adequado, né, que mantém a umidade, que é um substrato adequado para as flores de cera, a preocupação ela diminui muito. Por quê? Porque quando você usa um bom substrato, né, a planta ela se desenvolve, a planta cresce, ela vai embora, né? Então, e outra coisa, gente, então sempre prestem atenção quanto ao substrato e fazer o replante dela. Essa daqui chegou faz poucos dias e eu vou fazer o replante e já vou aproveitar para fazer mudas dela. Então, qual é o substrato que você vai usar? Vou colocar minha bacia aqui, gente. Então, aqui dentro desse substrato, o que eu coloquei? Eu coloquei terra, carvão, casquinha de arroz carbonizada e vermiculita aqui dentro desse substrato, né? A casquinha de arroz, gente, ela deixa o substrato mais drenado, assim, ela evita que as pragas também entram dentro, né? Ela é rica em silício.
o que afasta também um pouco as pragas de dentro do substrato e ela deixa o substrato bem areado, bem soltinho, então que é muito bom para as plantas. A vermiculita, gente, ela facilita o enraizamento, além dela facilitar o enraizamento de novas mudas, ela mantém a umidade para que a planta se desenvolva, né? Então, que nem as flores de cera, ela gosta de umidade, mas não encharcado, né? Então, ela permite isso. Então, vou deixar aqui e agora a gente vai fazer, então, a separação. Então, quando você comprar uma flor de cera, você vai tirar ela do substrato, ó. A primeira coisa que vocês vão observar são as raízes, então as raízes estão bem claras, mas vocês podem ver que tá bem compactadinho aqui já o substrato, né? Tá com bastante raízes, então a gente vai fazer a divisão, ó. É só separar assim, ó, os galhos um do outro, ó. Aí a gente tem uma muda. Aqui a gente também tem outra muda, ó. Olha que muda bonita, gente. Aqui também, olha só, a Amanda mostra bem de pertinho para eles verem em casa como que a mamãe tá fazendo aqui na hora de separar a muda, ó. Às vezes a raiz vai um pouco pro lado, ó, só separar. Olha só. Então, vai dar um montão de mudas aqui. Gente, a flor de cera, ela é uma planta que cresce de galhos também. Então, se você quer fazer novas mudinhas, você pode fazer, cortar, podar assim o galho e aí tá fazendo uma nova muda. Então, vamos ver aqui quantas mudinhas que deu. Então, para plantar essas mudas, você vai pegar um vaso com furos. Eu vou plantar os meus aqui tudo em cuias, ó. Então, aqui, ó, tá tudo cheio de furos o vaso, para quê? Para que você vai usar um vaso com furo? Para que a água drene bem quando você for regar. Então, eu vou colocar aqui dentro o substrato, ó. Olha só, vocês estão vendo que tá bem cheinho de substrato. Aí, você vem com a mão, faz uma covinha aqui e coloca, ó. E dá uma apertadinha, ó. Para cortar e fazer uma nova muda, gente, então prestem bem atenção aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tinha uma folha e aqui tem folhas, né? Então, elas sempre vão enraizar e vão brotar aonde tem uma folha, ó. Então, você vai cortar, vou cortar aqui embaixo, ó. E vou plantar aqui dentro, ó. Dessa forma que você vai fazer. Faz uma covinha. E aí, dá uma apertadinha assim. Ó, olha só como ficou bonito. Ficou maravilhoso. Outra coisa, gente, eu quero esclarecer hoje, porque eu recebi bastante pergunta. Ângela, você não faz drenagem nos vasos que você faz, as mudas que você replanta? Não. Por que que eu falo isso? Por quê? Porque eu tenho bastante experiência com as plantas, são 30 anos, quase 30, mais de 30 anos já que eu cultivo plantas, gente. Quando o vaso, ele é curtinho, assim, ó, baixinho, não precisa fazer drenagem. Por quê? Porque a água, ela sai logo para fora. Então, quando você derrama a água, ela já logo vai sair. Quando é um vaso muito profundo, muito alto, né, no caso, aí sim você vai estar fazendo drenagem. Outra coisa, a segunda coisa, gente, que eu observei foi que quando botava argila expandida aqui dentro, botava manta de bidinha aqui dentro, gente, às vezes entrava cochonilha dentro da planta e a planta não se desenvolvia tão bem. Então, além de estar facilitando que a argila, que a cochonilha fique entre a manta e a argila expandida, você ainda, às vezes, não drena muito bem quando você coloca aquela manta de bidinha ali de cima. Então, gente, cada um faz como achar melhor. Eu, aqui em casa, não faço drenagem e eu não tenho problema, gente, com relação à drenagem da água, escorrer a água. Por quê? Porque eu uso um substrato específico para cada planta. Quando você usa um bom substrato para as plantas, específico para cada espécie, gente,
a planta, ela só cresce e vai embora. Ó, faz a covinha, planta aqui dentro, ó. Dá uma apertadinha. E aqui de novo eu vou dar uma cortada, ó. Vocês estão vendo que aqui tem folha e aqui tem folha. Eu vou cortar logo aqui no meio, ó. Bem pertinho. E aí eu vou tá plantando, ó. Dá uma apertadinha na planta. Coloca um pouco de substrato ao redor, ó. Temos mais uma cuia aqui. Assim, gente, eu vou estar fazendo com todos os outros vasos, ó. Com uma planta, você pode fazer várias mudas. Eu quero saber de vocês, gente. Quem aqui adora fazer mudas? Comenta aqui embaixo para mim saber. Olha só, esse daqui, gente, tá bem grandão. Eu vou deixar só ele aqui dentro plantado, porque tá uma muda bem viçosa. Como que a gente sabe que tá uma muda bem viçosa? Porque ela tá bem comprida, olha só. Como ela cresceu bastante, já tá vindo novas folhinhas, então eu vou deixar ela assim, desse jeito, só ela, ó. Se você quisesse estar cortando, se eu quisesse estar cortando, eu poderia cortar, mas eu não quero. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram que a flor de cera, gente, ela é uma planta que ela pode tanto ficar com uma planta pendente, que você pode colocar, então, um suportezinho assim, ó, para ela ficar pendente, como também fazer um tutorzinho para ela. Vocês sabiam disso? Se vocês querem aprender, ou querem que eu faça um tutor, gente, para a flor de cera, comentem aqui embaixo. Ângela, faz um vídeo mostrando pra gente como que fazer o tutor da flor de cera, que daí eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês. Certo, pessoal? Então, por isso é importante que vocês sempre comentem aqui para que eu possa trazer esse vídeo para vocês. Olha só, tá lindo isso daqui, gente. Vai dar mais umas 2 cuias, ó. Olha só, aqui vocês viram, a gente pode ver direitinho, ó, aonde eles cortaram, aonde tá cortando e aonde que brotou, ó. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante, que vocês cuidem para não deixar faltar água para a planta. Por causa que é uma planta que às vezes gosta de vir cochonilhas. Então, sempre, nunca deixem faltar água para ela. Mantenha sempre o substrato úmido e que a planta fique à altura dos olhos, que vocês sempre enxerguem aonde a planta ela está, o vaso, sabe? Porque às vezes quando fica muito alto, a gente não consegue enxergar, fica difícil de estar regando. E às vezes aí a gente acaba deixando um lugarzinho, abrindo um espaço para que as cochonilhas elas possam entrar. Então, sempre fazer a covinha, se tiver excesso de raízes, você tira. E aí, planta. Olha só que tantão de mudas que deu, gente. Gente, eu tô falando muita gente hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a quando eu falei sobre o substrato? Ou dúvida sobre a hora de fazer a drenagem? Então, isso, quando vocês aprendem a observar a planta, a olhar, criar esse feeling, assim, de atenção com as plantas, isso vai com o passar do tempo, a gente só de olhar para a planta, a gente já vê o que ela tá querendo, quais são as necessidades dela. Aqui depois eu vou buscar mais um vaso lá embaixo, gente, para plantar esse outro galho aqui também, ó. Para ficar... Vamos ver quantas mudas que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasos, olha só. 7 vasos eu fiz mudando aqui essa planta de lugar. Então, vocês entenderam como fazer mudas, gente? Corta um pedaço da planta, sempre entre um galho, uma folha e outro, você vai cortar e aí você vai plantar direto. Eu gosto de plantar direto assim no substrato porque...
quando a gente coloca na água, depois da água, esse processo de tirar da água e fazer o replante no vaso, no substrato, às vezes a planta apodrece, demora muito para crescer. Então, eu prefiro fazer sempre mudas diretamente na terra. Tirou daqui e já planta. Agora, então, vamos regar a planta. Ah, mas antes de eu mostrar para vocês como regar, gente, já aproveita e deixa aqui o like de vocês, clica no botãozinho no joinha, compartilha esse vídeo com os amigos e com as amigas que também gostam de plantas, gostam de flor de cera, aquela planta de vó maravilhosa. Se inscreva no canal da Flor de Camomila e ative o sininho, assim você será sempre notificado sobre todos os próximos vídeos aqui do nosso canal. Então, vamos regar a planta. Quando eu rego, gente, eu gosto de regar bem assim a planta. Eu molho assim a folha, eu gosto de passar uma água assim na folha e vou regando toda parte do substrato, ó. Vocês estão vendo que todo o vaso tá recebendo água, ó. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Os gatos estão fazendo folia lá atrás, né, Amanda? Uhum. Ó. Todos os vasos eu vou regar bem aqui, ó. Molha bem o substrato. É sempre importante, eu gosto de molhar sempre bem no dia que eu faço o replante, porque assim a planta não fica murcha, desidratada. Vamos regar todas as plantinhas aqui, né, Amanda? Daqui a pouco, olha só. Quando a planta, gente, ela fica muito tempo assim encostada aqui de cima do substrato, ela vai criando raízes em cima do substrato onde você deixou ela. Então, se eu apoiar aqui de cima, ela vai com o tempo criando raízes e vai enraizando em cima do substrato, mesmo que ela não tiver plantada. Vamos ver aqui. Então, eu rego até sair a água por baixo, ó. Às vezes pode demorar um pouquinho na primeira vez que você rega. Vamos esperar um pouco. Olha só, já tá saindo a aguinha por baixo, ó. Quando vocês plantarem e regarem até a água sair por baixo, gente, não coloquem o pratinho embaixo, porque ela ainda vai saindo a água. Então, eu gosto de deixar ela aqui fora mesmo, até o outro dia, até amanhã, mais ou menos. Aí sim, eu vou deixar ela lá, aqui em cima da mesa, só que a mesa vai pra lá. E aí ela fica aqui embaixo do pé de pitangueira, gente, até enraizar bem. Depois ela vai para aquele espaço lá, quando ela estiver bem enraizada, aí ela vai ficar ali no espaço. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação à rega? Ai, Ângela, mas agora que você regou, como que eu vou saber quando que eu vou regar novamente a minha flor de cera? Você vai sempre usar a técnica do dedômetro, vai colocar o dedo no substrato, aí se o dedo sair sequinho, você vai estar regando, porque hoje a gente molhou, né? Então, agora a gente molhou, então é óbvio que o substrato ele tá molhado. Olha só como já deu uma cara nova aqui para essa flor de cera depois que a gente derrama assim um pouco de água aqui em cima das folhinhas. Parece que elas ficam bem mais viçosas, gente. E isso vocês vão sempre aprendendo coisas, vocês vão observando a planta. Para que a gente tenha sempre plantas lindas e saudáveis, gente, é necessário que a gente se dedique cada dia um pouco, olhando a plantinha, vendo se não tem pragas, vendo como é que tá o substrato, vendo como é que estão as folhas, vendo para ver se não tá vindo uma folhinha nova. Então, tudo isso são cuidados diários no cultivo das plantas que vocês vão estar observando. Outra coisa bem importante, Ângela, você não faz adubação quando você replanta? Gente, eu não faço a adubação nas plantas logo depois que eu fiz as mudas. As pessoas, elas têm uma certa mania de querer adubar, é adubo foliar, é adubo para isso. E eu pergunto para vocês, por que vocês precisam adubar toda hora a planta de vocês? Por que vocês sentem essa necessidade? É só vocês plantar a planta num substrato adequado que a planta vai crescer. Depois de
30, 40 dias, aí sim eu vou estar fazendo essa adubação aqui nas flores de cera. Mas hoje, quando você, na hora de replantar, de fazer novas mudas, você não aduba as suas plantas. Sempre espera dar um tempo para que a planta se adapte ao substrato, que a planta cresça, se desenvolva, ganhe folhinhas novas. Aí depois sim você vai estar fazendo a adubação. Certo, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar você. E se você quiser aprender um pouco mais sobre plantas, assistam desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir. Tchau! Te vejo no próximo vídeo!